Trabalhando então com os exercícios de fixação, temos aqui os três modelinhos deles, o A, o B e o C. Começando então pelo primeiro modelo, temos uma média, melhor dizendo, temos as vendas dos 6 meses, de janeiro a junho. E deseja-se a previsão de vendas para os próximos 3. Vou fazer direto pelo método gráfico do Excel. Seleciono os dados históricos, venho em inserir gráfico de linha, qualquer um deles. Notem que no gráfico não tem questão de média, não funciona o parâmetro de média, nem o parâmetro de sazonalidade, porém tem uma tendência crescente. Então, provavelmente a equação linear vai se ajustar muito bem. Clicando em qualquer ponto com o botão direito, a gente pede para adicionar a linha de tendência, pediremos a tendência linear e ainda pediremos para exibir a equação e o R quadrado no gráfico. Notem que já apareceu ambos, y igual a 3,42x mais 7,67. E o R quadrado, o coeficiente de correlação, deu bastante forte, muito acima de 0,8, deu quase 100% de correlação. Então a reta se ajusta muito bem a esse modelo. Tentando então encontrar a previsão para o mês 7, 8 e 9, julho, agosto e setembro, vamos utilizar a equação encontrada no gráfico e substituir o mês pela numeração dele. Então, puxando a equação no Excel, igual a 3,4286 vezes a célula A4 no meu caso, mais 7,6667. Como são vendas de números inteiros, vou reduzir aqui para 32 vendas de previsão para julho. Agosto e setembro, só puxar a fórmula e ele já nos encontra que a previsão para agosto 35 unidades de venda e de setembro 39 unidades de venda. Vamos fazer o mesmo para o exercício de fixação B, só que esse permite vírgula, permite número decimal. Então, selecionarei os dados, vamos lá inserir, gráfico de linha, qualquer um deles. Notem que aqui eu já provavelmente não vou ter um R quadrado tão bom assim, pois o perfil de demanda possui sazonalidades. Então, os 4 primeiros períodos têm um vale, depois os próximos 4 têm outro vale, e depois sobe para outros dados. Não tem um perfil tão reto assim de crescimento. Existe uma tendência de crescimento e existe também, provavelmente, alguma sazonalidade aqui. Mas vamos tentar encaixar a equação da reta, ver o que ela vai virar. Apertando o botão direito em cima da nossa reta, da nossa curva aqui no caso, peço para adicionar a linha de tendência linear e peço para apresentar a equação do gráfico e o R quadrado. O Excel calcula de toda forma, dá para calcular para qualquer tipo de regressão, porém ela já não ficou tão bem ajustada assim, já deu um R quadrado de 0,71. O coeficiente de correlação forte é a partir de 0,8, mas entre 0,6 e 0,8 é aceitável ainda. Jogando então a nossa previsão para o mês 11, 12 e 13, ou períodos 11, 12 e 13, vou utilizar a equação encontrada no gráfico. Então é igual a 0,1807 vezes a minha célula A5 mais 100,02. Então a previsão para o mês 11, colocando só uma casa decimal, igual ele está acostumado, é de 102 unidades vendidas. Mês 12 e mês 13, 102,2 e 102,4. Então bem tranquilo a regressão linear utilizando esse método do gráfico no Excel. Ele já calcula para a gente a equação da reta. O C também faremos a mesma coisa, de crescimento populacional. Inserimos o gráfico de linhas. Notem que aqui deu bem bonitinho a reta. Colocamos a linha de tendência linear, apresentando a equação da reta e o R quadrado. O R quadrado já deu bem alto, quase 100%. Aqui é um crescimento populacional de 10 em 10 anos, então os períodos ficaram também de 10 em 10 anos. E pediu para os próximos 3 períodos, seriam 2010, que estará no nosso período 7, período 8 e período 9. Tenho 6 períodos, será os 7, 8 e 9 que a gente vai estar calculando. É igual a 0,7163 vezes o período 7, mais 1,683. E o mesmo para os próximos. Resumindo só em duas casas decimais,
No período 7, que seria 2010, 6,7 bilhões de pessoas. No período 8, 7,41, período 9, 8,13. É bem tranquilo pelo método gráfico, mas também funcionaria pelo método de calcular pela fórmula. É só montar as tabelinhas e jogar as fórmulas no Excel. E as outras regressões, como é que elas funcionam? Não existe só a regressão linear. Igual a gente viu lá no Excel, tem vários tipos. E para cada um deles eu tenho uma formulação específica, igual vocês lembram lá das aulas de pré-cálculo e cálculo 1. Cada tipo de equação gera um tipo de gráfico diferente. A exponencial, por exemplo, é y que é igual a a que multiplica e elevado a bx, que forma lá a nossa curva exponencial. A logaritma, y é igual a ln de x mais b. Potência, y é igual a mais bx. Polinomial quadrática, a mais bx mais cx quadrado. Se fosse cúbica, ia ter o x ao cubo. E por aí vai. Então, para cada tipo de equação, cada tipo de curva gráfica, existe uma equação distinta para ela. Caso vocês queiram sofrer e fazer na mão, existe a teoria de todas as fórmulas para encontrar o a e o b, e o c, se for quadrático, por exemplo, para todas essas regressões. Só que as fórmulas vão complicando a vida. Imagine lembrar da fórmula da exponencial, que eu tenho que trazer o b, que é um expoente, junto com o número eupiteriano, para trazer para a formulinha de achar o a e o bx, isolar o a e o b nessa equação. Dá um trabalho do cão. Então, para facilitar as nossas vidas, normalmente a gente utiliza softwares. Mas, caso queira fazer na mão, tem todas as formulinhas já prontas para a gente estar calculando. Só brincando aqui no Excel para vocês verem que existem outras regressões. Nesse mesmo exemplo que eu pus aqui, 50, 60 até 40 lá no mês 10, eu vou inserir outro tipo de tendência. Eu tinha posto a tendência linear. E se eu encaixar uma exponencial? Encaixando uma exponencial, não deu tão certo também. Vou até apagar essa daqui, senão vai ficar dupla coisa aqui. Então, a exponencial deu essa equaçãozinha aqui do gráfico para a gente. Não sei se dá para enxergar, vou aproximar aqui um pouquinho. Y igual a 73,64 elevado a menos 0,28x. Mas notem que ainda o r quadrado ficou bem baixinho, ficou menor que 0,8. Então não se encaixou e vocês podem notar visualmente que a nossa reta não se encaixou nos pontos. E se eu tentar uma logarítmica? Também não deu muito certo. O ln aqui também não encaixou bem. E se eu tentar uma polinomial de segunda ordem? Opa, agora já quase deu certo, olha que legal. Uma polinomial de segunda ordem, eu quase encaixei todos os dados nessa minha reta. E o meu r quadrado deu bem alto. Então talvez esse seja interessante, no qual ficou esta equação. Menos 1,89x² mais 19,31x mais 31,66. Então eu quero calcular a previsão para o mês 11 desses dados. É só eu jogar aqui na nossa polinomial de segunda ordem. E se eu tentar uma polinomial de terceira ordem, tentar uma senoide e uma cossenoide da vida? Notem que também encaixou mais ou menos. Ele conseguiu encaixar na nossa curva uma de x cúbico, ainda com r quadrado bem alto. E se eu quiser de quarta ordem? Ele já encaixou até melhor do que a x quadrado. Ele começou a subir, desceu e vai subir de novo ali na frente. Vai ter 3 viradas de curva, quando é de quarta ordem. E se eu tentar agora uma potência? A potência já não se encaixou bem. Média móvel a gente ainda vai aprender a aula que vem. Não vou marcar aqui para vocês, não. Mas notem que o Excel faz bem rapidinho cada uma delas. E a gente pode ir brincando até encontrar a melhor. Ou a mais que me agregue melhor valor. Creio eu que uma quadrática ou uma de quarta ordem seriam as ideais aqui para a gente. Então é um jeito de eu encontrar as previsões por outros tipos de regressão. Novamente, no Excel é bem facinho fazer isso. Eu encontro a equação da reta, lanço lá os valores e descubro
daqui tanto tempo quanto que eu vou vender por meio desses valores. Caso eu deseje, eu posso também fazer uma regressão chamada de múltipla. A regressão múltipla, eu utilizo a fórmula básica das equações polinomiais. A equação básica polinomial de qualquer ordem é essa daqui que está embaixo para vocês, no qual a gente vai truncar em determinado ponto, de acordo com a nossa ordem produtiva. Então, qualquer tipo de polinômio que a gente queira fazer, eu posso traduzir nesse tipo de equação. Y igual ao fator constante, que é o B0, mais o B1, que é da primeira ordem, mais o B2, que é da segunda ordem, até os erros lá na frente. Aí eu vou truncar, vou cortar a equação de acordo com a ordem que eu desejo. Aqui para o nosso caso, só de lidar com o Excel, a gente já consegue trabalhar. Então, não é necessário em si a gente saber todas as equações. Caso deseje, ou caso queira entender mais profundamente, existem as equações, o como que eu encontro o A e o B em cada uma dessas equaçõezinhas, cada uma dessas regressões. Algumas recomendações: sempre analise o coeficiente de correlação. Ele que vai determinar, por algum tipo de estatística, algum tipo de fórmula, se aquela reta ou aquela curva se encaixa nos nossos dados. Quanto melhor for, mais próximo de 1 ou de menos 1, tanto faz, melhor é aquela equação que eu estou utilizando, mas ela se comporta conforme os dados passados. Os modelos de regressão, normalmente a gente utiliza eles para médio prazo. Para curto prazo, às vezes não dá muito certo por conta de picos ou vales ou inclinação muito alta. Quando eu estou no médio prazo, eu tenho aquele plano agregado de produção, que eu junto tudo. Então é melhor de se trabalhar quando eu lido com médio prazo. Lido de meses para anos para trabalhar dentro aqui do nosso método de regressão. Por dia, ou seja, curto prazo, outros métodos se encaixam melhor. E são úteis quando a correlação é um dado forte, maior que 0,8. Menor que 0,8, já tem outros métodos que se encaixam melhor. Existem alguns métodos de regressão mais avançados, que eu não vou estar passando para vocês. Por exemplo, com sistemas simultâneos. Os sistemas simultâneos, eu pego variáveis em vez de variável. Eu utilizo mais de um x para estar calculando. Então, eu tenho séries de equações simultâneas, em vez de só uma equação de regressão. Se acontecer determinada coisa, a equação se comporta de uma forma. Se acontecer de outro jeito, a equação se comporta de outra forma. Então, existem modelos com mais de uma variável. Aqui eu estou trabalhando só com a variável x, que nos retorna a variável dependente y. Y depende de x. Mas eu poderia ter x1, x2, x3, x4 e encontrar o y a partir de multi-objetivo. Tem também métodos de simulação. Em vez de eu trabalhar por equações, eu trabalho em regime temporal. Em tempo futuro, o quanto que eu vou vender. Os métodos de simulação a gente vai ver lá no 8º período, que vocês têm simulação comigo também, para a gente prever o que pode acontecer na nossa empresa por simulação computacional. Em vez de trabalhar por fórmulas, a gente trabalha por tempo e dados estocásticos ali no meio desse tempo. Uma coisa depende da outra, que depende da outra.